2, 3, 4, 5 funciona. Ok, certo. Boa tarde, gente. Com licença, para mim demorar um pouco. Tudo bem? Ouvi, o Brenda alguma coisa falou? Boa tarde. Boa tarde, perfeito. Então, você pode me ouvir? Certo. Vamos começar, então. Você já pensou sobre a prova? Vamos juntar os dois, a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida numa prova? Tudo certo? Vamos? Ou vamos dividir? Então, se ninguém fala, significa que você não se decida. Aparece aqui. Ok. Brendo, verdade, Brendo tem problemas de áudio. Certo. Então, vamos simplificar a coisa. Vamos fazer uma prova só para vocês, um pouco mais longo, mas ok. Acho que vai conseguir fazer. Ok, me desculpa mais uma vez para um pouco ser atrasado. Na verdade, eu esqueci, houve um problema da Ucrânia e na áudio, por isso foi atrasou. Ok. Vou abrir alguma coisa. É tipo uma linguiça. Caralho, tá escrevendo tudo de novo? Pra revisar? Brendo, eu posso ouvir tudo seu família, então desliga o microfone, por favor. Quando eu estava aqui no Pense, Ok, alguém manda para o Brendo, eu pode ouvir tudo que ele fala. Com muita vontade, né? Já tinha essa ideia de mim e tentei de uma vez. Aí eu passei mal, aí foi a minha primeira crise. Passei bem mal mesmo. Voltei de voltar com medo. O percentual de gordura era muito baixo. Isso me influenciou. Eu cortei toda a gordura praticamente que eu estava comendo. Toda, né? É uma dizer, né? Cortei bastante caloria e basicamente meu corpo não aguentou. Porque foi uma forma muito burra que eu fiz. Depois, eu desisti, pessoal. Aí veio a família, né? Vladimir? Não, fala. Eu não falo porque será muito barulhado se o Brendo continuar a falar. Vladimir, você está ouvindo? Eu tinha engordado bastante. Então dá pra eu voltar. Sim, eu posso, Miquel, eu posso ouvir você. Mas problema de Brendo, ele fala. Eu vou tentar. Não, você não começou ainda, né? Não, agora eu posso desligar ele. Não, começa não, eu tento buscar a apresentação. Já vou começar. Só para saber que eu... Entendo. Obrigado. Ok. Finalmente achou. Ok. Então, gente, eu falei, todo mundo pode me ouvir e todo mundo pode ver a tela com colunas. Ok. Na aula passada, eu disse que, pelo menos 20, 25 anos atrás, um novo tipo de cromatografia líquida apareceu, que se chama cromatografia...
Mais uma vez, mas alguém fala alguma coisa? Ok, deixa-me ver o que problema. Não, ok. Então, essa cromatografia de alta eficiência, HPLC, no colunas fechadas. Essa cromatografia agora é mais importante do que outro tipo de cromatografia líquida. Mas para essa cromatografia, um novo sistema de novo equipamento deve ser desenvolvidos, preparados, incluindo umas colunas, novos tipos de colunas. Dois tipos de colunas existem, uma coluna de fase reversiva, outras palavras, essas colunas hidrofóbicas, têm absorventes hidrofóbicos, e outras colunas, coluna normal, se chama ainda normais, que tem colunas ou absorventes hidrofílicas. Então, dois tipos de colunas. Por que precisam de dois tipos de colunas? Porque existem vários componentes que solúvel, um componente, um analítico solúvel no fase aquosa, outra componente solúvel na fase orgânica e não solúvel na fase aquosa. Então, depende da solubilidade de componente, tem que usar vários tipos de fase móvel, e este fase móvel para compostos solúveis na água, nas soluções aquosas, usam cromatografia de contrário, de cromatografia reversiva, significa para fase imóvel ou absorvente hidrofóbico. Se o seu componente é water insoluble, insolúvel na água, mas solúvel no solvente orgânico, usam outro tipo de colunas, fase normais, para cromatografia se chama normal. Michael, quer dizer alguma coisa? Porque eu vejo que seu microfone é aberto. Ok, certo. Oi, Vladimir, desculpa, sem querer. Ok. Certo. Então, vamos seguir para frente. Como podemos criar vários tipos de colunas? No cromatografia gasosa, este sistema a gente usa polímeros hidrofóbicos, polidimetilsilano, ou mistura com fenilsilano. Silano é compostos de silicone, mas no cromatografia líquida, a base, o absorvente, a matriz, sempre óxido de silício. Não podemos usar matriz diferente, porque a matriz, o sílica gel, é exatamente, desculpa, tenho que fazer, ok. O sílica gel, que é a base, a matriz de fase de cromatografia líquida, é necessário porque, lembra, na cromatografia moderna, se chama High Performance Liquid Chromatography, necessário usar pressão alta. O que significa pressão alta? 100 atmosferas ou mais. Imagina que pressão muito alta. Então, todas as conexões foi feito de osso, porque a pressão muito alta. Bombas feitas de osso ou cerâmica muito dura, muito estável. Então, essa pressão alta e, com certeza, absorvente deve ser também muito duro, muito estável de pressão. Se vamos usar os polímeros, com essa pressão, os polímeros se quebram na coluna e vai fechar a coluna. O solvente não vai passar entre da coluna. Então, precisamos usar sílica gel, porque eles é muito estável de pressão, como a areia muito dura,
E com partículas esféricas, você sabe por quê, você já sabe a razão, e por este motivo, para a cromatografia alta pressão, sempre usa óxido de silício, sílica gel. Mas o que é o problema de óxido de silício? Óxido de silício sempre hidrofílicas, ele sempre tem grupos OH na superfície, contrário do silicone. O silicone que usa para a cromatografia gasosa tem grupo CH3 na superfície. CH3. Então, sílica gel é hidrofílico, mas você lembra, eu disse que para a cromatografia usam, às vezes, colunas hidrofóbicas. Então, para transformar coluna hidrofílica para coluna hidrofóbica, tem que desenvolver alguma coisa, tipo modificação ou imobilização, processo de imobilização, algumas componentes na superfície de sílica gel. E esse procedimento foi desenvolvido. E agora temos 4 tipos de grupos imobilizados na colunas A, B, C e D. Vamos começar com uma coisa mais simples para entender. Se temos sílica gel como base, CO2 como base, como suporte, podemos tratar o sílica gel com alguns polímeros que têm grupos de troca iônica, grupos sulfatos, por exemplo, e esses grupos podemos ligar para a superfície de sílica gel. Então, podemos receber um cargo na superfície. Este cargo positivo foi criado de grupos nitrogênio, por exemplo, nitrogênio R3, e mais ligações para a superfície. Então, temos 4 ligações para nitrogênio e temos cargo positivo de nitrogênio, certo? E podemos criar esse cargo positivo na superfície de sílica gel. Este tipo de absorvente usam para cromatografia de troca iônica. Cadê a nossa cromatografia de troca iônica? Então, se temos grupos com cargo positivo ou negativo, mesmo sílica gel, mesmo absorvente, funciona para cromatografia de troca iônica, para separar potássio, sódio, cálcio e magnésio como cationos e aniônios, também muito importante para separar. Por exemplo, esta fase que você pode ver neste slide, exatamente para cromatografia de troca aniônios, porque tem aniônios que podemos trocar. Não podemos trocar cationos, porque cationos eles são ligados no superfície de sílica gel. Ok, então temos cromatografia de troca iônica, se temos grupos carregados, imobilizados na superfície de sílica gel. Outra ideia, porque vamos tentar colocar um tipo de polímero que foi usado para cromatografia gasosa, e este polímero deve ser hidrofóbico. Se vamos conseguir imobilizar grupos hidrofóbicos na superfície de sílica gel, podemos obter alguma coisa que mostro no gráfico B. De novo, a base sílica gel e um polímero, aqui polímero que mostra com cor branco, um polímero em cima do partícula de sílica gel. Se este polímero hidrofóbico, ele vai criar uma camada hidrofóbica para a superfície de sílica gel, e por este motivo podemos podemos criar um absorvente hidrofóbico que vai funcionar mesmo do que cromatografia gasosa, vamos capaz separar componentes por motivo de hidrofobicidade, que com mecanismo de separação será baseado no
o internet na PUC caiu, então tudo fechou e vou abrir de novo. Vou perguntar, você pode me ouvir? Micael, Patrícia? Sim. Agora sim, professor. Certo, ok. Achei que era na internet. Então, vamos continuar, gente. Professor, não estou te ouvindo, de novo. Não, agora vou tá. abrir, agora vou abrir. Ok, então, eu acho que eu parei no problema de slide B, no exemplo de slide B. E o slide B... Fala. Não, você estava nesse slide mesmo. Ok. O slide B mostra, ou no slide exemplo B, mostra um adsorvente baseado, de novo, no óxido de silício, sílica gel, com um polímero imobilizado em cima na superfície de sílica gel. Que tipo de polímero? Precisa um polímero hidrofóbico, com grupos, por exemplo, CH3, silício, 2 vezes. Por que hidrofóbico? Porque lembra para nós, importante separar compostos, vários compostos que podemos entender o processo de separação, podemos controlar o processo de separação. Este processo que podemos entender ou controlar, baseado no processo de extração, e o processo de extração, na verdade, é processo de partição entre 2 fases. Fase 1, líquido hidrofóbica, e outra líquido hidrofílica, que foi que nós estudam algumas tempo atrás, no começo de curso. Então, partição é mais fácil de controlar, o processo mais rápido que acontece, por isso estas colunas vai funcionar muito bem, e tudo pode ser calculado ou pode ser previsto de acordo com hidrofobicidade de compostos. Então, se vamos criar uma fase hidrofóbica na superfície de óxido de silício, vamos usar cromatografia que é baseada no processo de separação, no processo de partição. Essa exatamente se chama necessário, e essa parte, neste tipo de colunas, fazemos 90% de processo de separação de compostos orgânicos. Ok, essa parte B. O parte C é sílica gel. Você pode ver que sílica gel não tem nada na superfície imobilizadas. Tem o nosso analito absorva na superfície de sílica gel puros. Mas podemos um pouco mudar a propriedade de sílica gel. Por exemplo, podemos imobilizar alguns grupos funcionais, como, por exemplo, NH2. Este se chama aminosílica gel. Este NH2 é com objetos básicos, grupos de base, e eles podem pode ser protonado, tem com cargo positivo, então eu posso separar compostos com cargo negativo. E vou criar um tipo de componente de troca iônica que eu já mostrei para você. Mas tem outra possibilidade. Por exemplo, se eu tenho cobre ou outros metais, metais reagem, fazer o complexo de grupos aminos. Então, eu posso separar metais ou absorver metais por motivo de fazer o complexo, criar o complexo de grupos imobilizados de sílica gel. Essa parte de A se chama absorption, e usa
porque eles não têm mais o camada líquida, se chama Liquid Solid Chromatography. Na verdade, como eu já disse para vocês, alguns dias atrás, essa parte líquido, sólido não usa, líquido não usa, usam na literatura moderna, usam só liquid cromatografia. Não mostram que tipo de grupos imobilizados tem na superfície de sílica gel. Ok. E outro tipo de cromatografia, eu mostro aqui só uma vez, se chama Sides Exclusion Cromatografia. Um tipo de cromatografia eu mostro aqui para baixo. Este Sides Exclusion Cromatografia, porque é mais fácil de mostrar. Depois vamos voltar para essa cromatografia. Você pode ver que se a absorvente tem poros, estes poros têm tamanho que menor do que tamanho de analito, o analito não vai poder entrar no poro. Então, ele vai sair de coluna mais rápido do que analito, outro tipo de analito, que menor de tamanho de poros. E este analito vai entrar entre o poro e depois vai sair como solvente. Então, podemos separar a matéria, algumas analitos, que têm diferente tamanho de moleculares. E essa cromatografia se chama Size Exclusion Chromatography. E tem dois outros tipos de cromatografia um pouco mais raros. E agora, como podemos separar compostos apolar na superfície de absorvente apolar? É fácil para entender. Por exemplo, temos nosso óxido de sílica gel com polímero na superfície de sílica gel. Estes polímeros têm grupos funcionais com 18 átomos de carbono. Se chama Si18. Então, este sílica gel, como base, tem uma camada hidrofóbica na superfície, usa para cromatografia reversiva. E porque estes grupos funcionais hidrofóbicos, ele tem interações hidrofóbicas com moléculas de analito, certo? E seletividade de estas interações depende do coeficiente de distribuição. Maior coeficiente de distribuição significa maior interações entre grupos imobilizados e analito em solução. Então, o analito vai ficar na forma imobilizada mais tempo, analito hidrofóbico, do que analito menos hidrofóbico. Por exemplo, como o grupo OH aqui, como de um lado. Este analito tem grupo hidrofílico e não tem interações com grupos hidrofóbicos na superfície. Por isso, álcools vai ficar na superfície menos tempo do que alcanos, por exemplo, certo? E isso é processo de separação. Mas, além disso, existe outro tipo de interações que é importante para entender o processo de separação nas colunas e se chama dipole-dipole interaction, interações dipole-dipole, dipole-dipole. Às vezes, não é fácil de ver essas interações. Você já conhece grupos, ligações hipohidrogênicos, isso é muito fácil de ver. Se tem grupo OH, este grupo OH tem interações com outro grupo OH, por exemplo, com água. Então, na presença de água, moléculas, analitos, sempre vai criar interações, ligações com água, se água apresenta no suspensão, no solução. E você lembra, cromatografia na fase reversiva, ela sempre usa solvente como água. Então, água
sempre apresenta no sistema de separação como solvente. Então, moléculas com grupos OH têm interações com água que faz estas moléculas mais polares do que ele, na verdade, são. Porque a molécula interage com água e esta água não deixa a molécula de analito aproximar muito perto para grupos hidrofóbicos. Ela faça essa molécula de analito mais hidrofílica do que ela tem, na verdade ela tem com presença de água. Ok, isso é uma coisa que você tem que lembrar. Então, grupos polares que pode criar ligações com água diminui o tempo de retenção de compostos polares nas colunas hidrofóbicas. Mas tem outro problema também. Vamos pensar sobre dois componentes, por exemplo, diclorometano e bromometileno, ou bromometano. Os dois componentes são apolares, certo? Mas, no mesmo tempo, se você vai misturar diclorometano como solvente com metilbromido ou bromometano como analito, o que vai acontecer? Olha na geometria de diclorometano. Diclorometano tem duas cloros ao lado de centro de molécula, de um lado de centro de molécula. Então, ela tem polaridade com essa linha esquerda para a direita. Se ela vai encontrar outra molécula, por exemplo, metilbromido, o bromo tem uma molécula de bromo, ela tem outra polaridade, com outra geometria. Mas ela pode encaixar com duas moléculas de clorometileno, porque ele tem diferentes orientações de polaridade. Essa polaridade de cloroetileno, de clorometano e bromometilo vai encaixar para cada um e vai criar uma nova, não quero dizer molécula, um novo associado por motivo de dipol-dipol interações. Este novo associado tem outra propriedade do que o nosso analito, certo? E por que isso é importante? Porque significa que é difícil prever este tipo de interações. Contrário, para a cromatografia gasosa, vários tipos de interações com dipol-dipol e ligações hidrogênicas, eles criaram problemas para prever propriedade de moléculas, para prever como você pode separar algumas analitos. E isso é problema de cromatografia líquida. Contrário, para a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida mais simples, cromatografia líquida na fase hidrofóbica, na fase reversiva, não tem estes coeficientes que tinha para a cromatografia gasosa, que você já sabe, coeficiente Kovács. Cada coluna separa diferente do que outra coluna com a mesma propriedade. Se você vai mudar a composição de solvente só um pouco, por exemplo, você tem metanol, 90% de metanol e 10% de água, e outra coluna você tem 100% de metanol e 0% de água, processo de separação na mesma coluna pode ser completamente diferente. Por motivo que, por exemplo, como já disse, na presença de água, seu molécula pode criar ligações com hidrogênio e hydrogen bonding, ligação hidrogênico, e essas ligações já mudam a propriedade da molécula. Por este motivo, separação
na colunas muito simples, na colunas hidrofóbicas, bastante complicado prever. E esse segundo slide mostra outro exemplo de este tipo de interações. No ideal, por exemplo, o que temos, o que é importante para nós para separar no ideal na colunas hidrofóbicos, tem só interações de dispersion ou van der Waals, ou interações hidrofóbicas, como mostra na gráfico A, sem nenhuma interações químicas. Interações hidrofóbicas, que uma molécula interage com outra molécula porque ele tem mesma hidrofobicidade. Estas interações têm, eles, primeiro, muito fraco, e segundo, ele diminui com distância 10 em 6 graus. Então, são moléculas que muito perto do absorvente sente ou pode reagir com este absorvente. Se vamos conseguir criar este tipo de cromatografia, vamos conseguir prever propriedade de moléculas, propriedade de sistema cromatográfico na cromatografia líquida e podemos regular a velocidade, o tempo de separação, podemos prever exatamente como podemos fazer com cromatografia gasosa. Mas, infelizmente, tem outro tipo de interações que já falamos, por exemplo, outra dipol-dipol interações. Outro exemplo, acetonitrilo e nitrometano. Acetonitrilo tem cargo negativo no nitrogênio, este cargo negativo neste nitrogênio, cargo positivo para carbono. E aqui, contrário, nestes grupos de nitrogênios, temos cargo positivo no grupo funcionais NO2 e cargo negativo no R. Então, temos interações mais com menos, vamos criar grupos, associado que tem propriedade diferente. Temos interações com ligações hidrogênicas, OH nitrogênio, que você já sabe. Às vezes, na cromatografia, não temos interações iônicas, porque grupos hidrofóbicas. Às vezes, além da cromatografia troca iônica, mas temos interações hidrofóbicas, que já sabemos, mas temos mais uma interações, por exemplo, se você trabalha com compostos aromáticos, tem mais um tipo de interações que se chama intermolecular interações intramoleculares entre moléculas com sistema de pi-elétron, com outra molécula que também tem pi-elétron, mas você lembra, NO2, grupo nitrito, tem cargo negativo, certo? Ela mais eletronegatividade, ela mais eletronegatividade, tem mais eletronegatividade do que carbono, ela mais eletronegatividade, então ela retira elétron de núcleo. E este núcleo tem menos densidade de pi-elétron do que núcleo para baixo, que tem benzeno. Então, este núcleo tem mais sistema de pi-elétron mais denso do que nitrato de compostos. E tem este tipo de interações que também é difícil separar. Por exemplo, quando você quer separar de nitrobenzeno de benzeno, talvez você não vai conseguir, porque se você usa benzeno como solvente criar essas ligações pp com seu nitrobenzeno. Então, todas essas interações você tem que pensar quando você separa o seu componente,
e para resolver, e por este motivo, às vezes, muito difícil prever processo de separação nas colunas mais simples. O que colunas mais simples? Mais uma vez, colunas que têm só grupos hidrofóbicos, coluna com grupos hidrofóbicos, 18 carbono. E, por exemplo, esta coluna hidrofóbica tem como solvente, como a fase móvel, 50% de acetonitrilo e 50% de água. Nessa mistura, por que precisam acetonitrilo? Porque estes componentes não é solúvel na água. Componentes que separam não é solúvel na água, ele é solúvel no acetonitrilo. Por que precisam água? Porque se vamos usar solventes hidrofóbicos, o absorvente não vai funcionar. Solventes hidrofóbicos vai retirar todos os analitos de superfície de coluna. O coeficiente de distribuição será muito baixa, muito pequena, e a água usa sempre como fase móvel para colunas hidrofóbicos. Ok? Então, se vamos aumentar concentrações de água, vamos aumentar o coeficiente de distribuição e nosso componente vai ficar nas colunas mais tempo, mais longo tempo. Ok, então, essa mistura, 25 graus, a velocidade de fase móvel 2 ml para 1 minuto, e o que podemos ver? Que podemos separar 3, 6, 9, 13 componentes, vários componentes de benzeno, derivados de benzeno, e, por exemplo, o benzeno, aqui o benzeno, que padrão, ele fica 3 minutos na coluna, como este solvente. E vamos pensar, ok, benzeno fica hidrofóbico, ele fica na coluna 3 minutos. Por que nitrobenzeno sai da coluna antes do que benzeno? A resposta é a seguinte, porque nitrobenzeno um pouco mais polar do que benzeno, e por isso ele sai fora da coluna mais rápido. Mesma coisa do nitrilobenzeno e vários tipos de compostos polares. Então, compostos mais polares vai sair da coluna mais rápida, porque colunas hidrofóbicas. Por exemplo, estes benzilformamido, ele tem dois grupos funcionais hidrofílicos, amino e aldeído. Ele fica na coluna só um minuto. Muito rápido, quase não tem interações. E, ao contrário, outros fragmentos, por exemplo, que tem CH3, fica na coluna um pouco mais longo tempo. Monoetilobenzeno fica na coluna mais do que 6 minutos. Iodo, bromido, cloreto, menos polar substituinte, mais longo tempo ele fica na coluna de separação. Então, você pode ver que não é tão fácil prever propriedade de separação, e mais uma vez, por que isso é importante prever? Porque aqui neste slide você pode ver o título, o nome de compostos. Na cromatografia real, você não vai ver esses nomes. E você vai ver só picos. E como você vai entender qual pico é seu componente? E que tipo de seu componente você tem? Quase impossível para prever, para identificar o componente. E agora você pode me falar, ok, talvez precise de cromatografia com massa, espectrometria da massas. E com certeza precisa. Mas esta cromatografia líquida com detectores de massas
foi criado só recentemente, muito caro, muito mais complexo do que cromatografia gasosa com detectores de massas, e talvez vamos ver por quê. Mas até agora vamos falar que cromatografia de líquida com detectores de massa é muito raro até agora, muito raro até agora na indústria e na pesquisas. É muito difícil de manter a qualidade dessas cromatografias. Ok, e por este motivo existe alguma coisa, algumas dicas como podemos entender que tipo de separação, que tempo de separação temos o nosso componente. E sempre usam a definição tipo polaridade. Polaridade de a fase móvel e polaridade de absorvente. Talvez vamos falar com absorvente. Então, polaridade de absorvente, absorvente é stationary phase, se chama stationary fase estacionar, stationary phase. Então, essa às vezes, você lembra, eu disse, maioria de colunas hidrofóbicas. Então, essas colunas que têm grupos funcionais, carbono, 18 átomos de carbono, 8 átomos de carbono, eles muito hidrofóbicos, mais hidrofóbicos, mas não é necessário, o que é interessante para, talvez você não vai entender agora mesmo, porque tem, se falamos sobre polaridade, por que não tem uma linha de polaridade? Se eu tenho C18 na superfície, significa que qualquer coluna tem a mesma polaridade, mas na verdade não. Depende do concentração de grupos hidrofóbicos, da geometria de grupos hidrofóbicos, então a polaridade da coluna, várias colunas, pode mudar para bastante variações, bastante grande difração, bastante grande de faixa de polaridade. Menos polar é grupos de fenil imobilizados. Fenil são menos polares do que grupos alcanos imobilizados. Depois, grupos nitrilo. Na verdade, tem só um tipo de grupos imobilizados, fragmentos imobilizados, CH2, 3 vezes CN. Propilonitrilo, grupos propilonitrilo imobilizados. Depois, sílica gel puro. Também presta atenção, algumas marcas de sílica gel, algumas fases de sílica gel que você compra, pode ser mais apolar ou menos polar do que grupos nitrilos. Sílica gel com grupos nitrilos. Mas, no mesmo tempo, outro tipo de sílica gel, muito mais polar do que grupo nitrilos de sílica gel. O que significa? Significa que o sílica gel você pode tratar quimicamente ou termicamente para receber várias propriedades, várias polaridades desse grupo de sílica gel. Ele pode ser tão hidrofóbico do que grupos fenilos, absorvente com grupos fenil, e tão hidrofílico como aminoimobilizados. Absorvente mais polar é absorvente, se chama diol. Diol significa que ele tem grupos imobilizados tipo etilenglicol. Etilenoglicol. Glicol de etileno. 2OH. E terceira grupa, oxigênio. E depois sílica gel. Então, tem 2 grupos OHs que parecem etilenglicol, certo? Por isso ele se chama DO, 2OHs.
Este sílica gel mais polar usam para separar compostos mais polares também. Ok, e agora sobre compostos que usam. Essa é mais simples. Se você tem grupos de compostos hidrocarbonetos e você quer separar que tipo de coluna você deve usar, faça linha para baixo e a resposta é a seguinte: você deve usar a coluna hidrofóbica. Então, para separar compostos hidrofóbicos, você tem que usar coluna hidrofóbica. E para separar compostos hidrofílicos, primary aminos, secondary aminos, hidroácidos, hidroxiácidos, você tem que usar colunas hidrofílicas. Certo? Tente lembrar sobre isso. E o único problema que você pode ver, ternary aminos. O que ternary aminos significa N com 3 carbonos. Carbono, carbono, carbono. Estas moléculas aminos, eles bastante fortes como base, mas eles, ao mesmo tempo, eles bastante hidrofóbicos, e por isso eles ficam aqui nessa tabela à esquerda. Ok, vamos para frente. Agora, parte importante, que tempo? Vamos parar um minuto, porque agora tem que finalizar com teoria, porque finalizar, porque para entender sobre separação na cromatografia coluna, na cromatografia líquida, como foi feito na cromatografia gasosa. Então, para a cromatografia gasosa, você lembra que usam absorvente, o polímero hidrofóbico, e separam compostos voláteis, e compostos voláteis, às vezes, eles também hidrofóbicos, porque se composto polar, ele não pode criar o vapor. Por exemplo, cloreto de sódio, ou sulfato de potássio, ou, por exemplo, benzoato de sódio. Benzoato de sódio é sal de ácido benzoico. Ácido benzoica é volátil, mas benzoato de sódio não é volátil. Então, você não pode analisar com cromatografia gasosa. Por este motivo, maioria de compostos que usa para farmácia, medicamentos, drogas, qualquer maioria de compostos que solúvel na água, não pode ser analisada para a cromatografia gasosa. Por que isso é importante? Porque para a cromatografia gasosa é mais fácil de analisar, mais barato de manter equipamento, porque você lembra de CMS, cromatografia gasosa com massa espectrometria da massa, agora bastante barato. Até no outro país, fora do Brasil, pode ser até $50 mil. Os dois, equipamento, o cromatógrafo e detector de massas, juntos, $50 mil. Qualquer empresa pode comprar esse equipamento, trabalha para analisar os compostos importantes. Mas só para compostos voláteis. Para compostos que é importante para a indústria de farmácia, de comida ambiental, que solúvel na água, você precisa de cromatografia líquida. E por este motivo, tem que voltar e lembrar como podemos entender o processo de separação na cromatografia líquida. Nada especial, mas você tem que lembrar sobre os nossos parâmetros que sempre falam que cromatografia, na verdade, é o processo de extração.
Você lembra, estuda um processo de extração, porque o processo de extração acontece entre dois líquidos. Então, de processo de extração, podemos entender como um analito vai se distribuir entre duas fases de extração, depende do coeficiente de partição deste componente, ou coeficiente de distribuição de componente entre fase líquido hidrofóbica e fase líquido hidrofílica, água e hexeno, por exemplo, hexeno. Mas para, por exemplo, cromatografia de fase sólida ou extração em fase sólida, temos fase sólido e fase líquido. Para este caso, temos que usar a mesma equação que volume de fase sólido, agora não é fase líquido hidrofóbica, dividir para volume de fase móvel, não é fase aquosa, mas fase móvel, e multiplica para coeficiente de distribuição. Vamos receber o nosso parâmetro, que é importante para a cromatografia, se chama fator de retenção. Fator de retenção, que caracteriza o movimento de analito entre duas fases, se sistema é estática, que não tem processo dinâmico, não tem fluxo, mas o mesmo processo usa o mesmo parâmetro de retenção, mas claro que é muito difícil saber qual é o coeficiente de distribuição para a coluna, porque cada coluna tem diferente coeficiente de distribuição. E já mostramos para vocês, algumas aulas atrás, que podemos substituir coeficiente, esta fórmula, que é quase impossível para determinar de fator de retenção, podemos determinar este fator de retenção de outro parâmetro de coluna. Este parâmetro eu mostro aqui, tempo de retenção de analito, menos tempo morte, dividir para tempo morte. Estas duas diferenças entre tempo retenção e tempo morte, às vezes se chama tempo de retenção ajustado, adjusted retention time, e usam este caractere T/R, T linha R dividir para TM. Mais uma vez, fator de retenção, se você vai prestar atenção para unidade, não tem unidade. Eles não usam unidade. Então, fator de retenção que usa tempo de retenção com certeza tem unidades, o tempo, segundo, minutos, mas fator de retenção não tem essa unidade, e este mesmo fator de retenção podemos determinar de propriedade de qualquer coluna, única coluna específica que você separa seu componente, você tem que determinar tempo de retenção do seu analito, tempo morte, dividir para tempo morte, você vai determinar de tempo de retenção. Então, este tempo de retenção, na verdade, mostra ou dependa do coeficiente de distribuição. Maior coeficiente de distribuição, maior tempo de retenção, porque para a mesma coluna você não vai mudar volume de fase sólida, certo? Ok, então usam tempo de retenção para processos de separação, mas às vezes você pode ouvir outras frases que capacidade e fator de capacidade. Fator de capacidade. O que significa fator de capacidade? Na verdade, se tempo de retenção aumenta, você adiciona um analito e ele sai para 10 minutos. E outro analito para 5 minutos. Parece que coluna pega o analito como para 10 minutos.
ela tem capacidade de pegar, prender o analito para 10 minutos. Então, às vezes, os cromatografistas usam, além do termo fator de retenção, eles usam o termo fator de capacidade, que, na verdade, é mesmo fator. Fator de capacidade ou fator de retenção é a mesma coisa. E você lembra que seletividade de coluna é importante. Seletividade da coluna, você pode calcular seletividade, é distância entre máximo da picos que você observa. Tempo de retenção de composto B, dividir para tempo de retenção de composto A. E, com certeza, você tem que retirar tempo morte. Então, tempo de retenção composto B ajustado, dividir para tempo de retenção composto A ajustado. Qual é o composto A, composto B? Às vezes, usam composto que sai da coluna depois de composto A, é composto B. O composto que sai fora da coluna antes do composto B é composto A. Então, menos tempo para sair da coluna é composto A, mais tempo, composto B. Então, vai dividir B para A, ou B para C, outra componente. Mas, seletividade é coisa boa, mas você tem que lembrar para o processo de resolução. Por exemplo, você não pode mudar a seletividade. Aqui, de novo. No fato, você tem essa seletividade. O que é seletividade? O diferente tempo de retenção de composto A e B. De fato, você tem essa seletividade para seu coluna. Mas você pode melhorar a resolução de seu coluna. Por exemplo, agora tem um exemplo. Você tem seu seletividade é distância entre estes dois picos, certo? Mas você pode ver que estes picos não separam completamente. O que você pode fazer? Você pode melhorar a seletividade se você vai conseguir separar estes picos com a mesma posição. Ou você diminui a resolução e vai receber este pico como a saída na saída. Você diminui a resolução. Então, a resolução é crucial para receber os componentes separados. E resolução tem outra fórmula, tempo de retenção B menos tempo de retenção A, dividir para largura de picos no base. Essa fórmula também já sabemos. Largura de cada pico no base, dividir para a metade, certo? E esta fórmula usa para calcular resolução. E resolução pode ser menos do que 1. Menos do que 1 significa que não temos resolução completa. RS menos do que 1 não tem resolução completa. RS iguais 1 significa que o componente A e o componente B foi separado analiticamente, significa que podemos calcular superfície de pico A, superfície de pico B, e podemos, então, calcular conteúdo de pico A e pico B. Para a química analítica, não precisa mais separação, porque é necessário para a química analítica calcular o conteúdo de pico A e pico B. Mas para a química orgânica, precisamos separar composto A e composto B completamente. Então, tem que atingir fator de resolução ou resolução maior do que 1,5. E como podemos atingir essa resolução? Se temos a coluna, tem absorvente,
E como eu posso saber que tipo de coluna eu preciso usar para atingir a resolução que eu preciso? Por exemplo, a resolução 1,5. E existe fórmula para fazer isso, aqui fórmula. E essa fórmula você pode ver que resolução depende raiz quadrada de números de pratos teóricos na coluna. Seletividade, é claro que você pode falar sobre resolução só se você tem dois componentes com seletividade que você já tem, já sabe, resolução 2 picos com seletividade alfa, e fator de retenção, segundo componente. Segundo componente, fator de retenção de segundo componente. Esta fórmula você pode usar para prever resolução. E vamos ver essa tabela para entender melhor esse problema. Então, o problema é o seguinte, você tem que comprar uma coluna para atingir, por exemplo, resolução iguais 1. E você tem dois componentes que têm seletividade, vamos falar, 1,1. Então, você tem dois componentes, A e B, e seletividade, estes dois componentes, seletividade da coluna nestes componentes, 1,1, certo? E vamos ver o que podemos, o que tipo de colunas podemos ter. Com esta fórmula, você vê que resolução depende de números de pratos teóricos numa coluna, seletividade e fator de resolução. Vamos falar que vamos experimentar com várias unidades. Precisam calcular N. Agora precisam calcular números de pratos teóricos que precisam na nossa coluna para atingir a resolução certa. Então, tem que resolução 1, alfa 1,1, e agora vamos pensar eu tenho retenção de coeficiente de composto B 0,5. O que significa retenção de composto B 0,5? Vamos pensar o seguinte, ele sai da coluna para 0,5 minutos, muito rápido, ok? 0,5. Então, para este componente que sai tão rápido de coluna, componente B, componente A vai sair antes do componente B, certo? E se usamos esta fórmula aqui para baixo, eu posso calcular o número de pratos teóricos que eu preciso para atingir resolução 0,10, eu vai precisar 17.400 números de pratos teóricos numa coluna para atingir esta resolução. Se eu vou mudar o solvente para menos polar, por exemplo, eu vou conseguir aumentar de fator de resolução de componente B até 10 minutos, fator de retenção até 10, na verdade, eu posso usar coluna menos efetiva do que uma coluna para 17.000. Agora eu posso usar colunas com 2.300 números de pratos teóricos na uma coluna. Mas, se eu tenho componentes mais complicados, duas misturas, que eu tenho seletividade 1,05, dois picos muito perto cada um, eu preciso coluna com 63.500 números de pratos teóricos. E se
eu queria separar, ou queria atender outros tipos de fator de retenção, atender outra resolução, outro tipo de resolução, eu posso usar outros tipos de colunas. Mas pensa aqui, para atender maior resolução, eu preciso muito mais número de, muito melhor colunas para separar os componentes. A ideia de essa tabela é mostrar para você que para separar compostos com seletividade 1,1, eu preciso pelo menos 2.000 colunas com 2.000 de pratos teóricos, certo? 2.000 pratos teóricos. Não tem número menor do que este. 2.000 pratos teóricos. Posso atender ou não posso atender este número para a cromatografia? Vamos falar sobre isso na aula que vem, na semana que vem, mas ideia mais uma vez, você tem que ver que para separar compostos, eu preciso muitos números de pratos teóricos. Ok? Tem algumas dúvidas? Patrícia, Micael? Tudo bem. Tudo bem? Ok. Então, Patrícia, estuda esta parte importante. Eu recomendo, Patrícia, tenta calcular você mesma esta fórmula, tenta calcular números de pratos teóricos da coluna, usa números que tem nesta tabela, experimenta para fazer os cálculos, para entender melhor este assunto. E pode calcular vários tipos. Por exemplo, você pode calcular resolução com números de colunas, se você sabe os números de pratos teóricos para uma coluna. Por exemplo, 1.000 ou 10.000. E calcula resolução, o que você pode atender com essa coluna com 10.000 de pratos teóricos, se você tem dois compostos com seletividade 1,1, entende? Ou você pode aumentar seletividade, por exemplo, para 1,5 e vai ver que tipo de coluna você vai precisar para separar completamente. Completamente significa com resolução 1,5, componente com a seletividade 1,5. Tenta ver este aspecto, este assunto para colunas, para entender melhor a propriedade de colunas na cromatografia líquida. Ok. E, Micael, tem algumas perguntas, problemas? Tudo bem. Então, vamos parar agora e até semana que vem, certo?